Olá pessoal, estamos de volta aqui ao canal Repassando Direito. Hoje falaremos sobre a história das constituições brasileiras e a primeira delas foi a Carta Constitucional de 1824. Esta que foi a mais longa que o país teve até então, pois ficou vigente durante 65 anos. Para falarmos e entendermos melhor a Constituição de 1824, é preciso que voltemos um pouco no tempo. Em 1822, Dom Pedro I convoca uma Assembleia Legislativa. Ele, insatisfeito com os contornos tomados na Assembleia, pois a Constituição estava ficando mais parecida com a almejada pelo Partido Brasileiro, cerca a sede da Assembleia e exige que o projeto seja para que ele o conclua. Assim, a Constituição de 1824 foi outorgada por Dom Pedro I nos moldes por ele desejado. Vou trazer agora algumas das características dessa Constituição. Primeiro, ela estabelece em seu texto a divisão do território em províncias, governadas por indicados pelo imperador. Institui um sistema de governo monárquico hereditário, constitucional e representativo, e adota a religião católica como oficial do império, permitindo outras religiões apenas em cultos domésticos. Foi um regime conhecido como regime de padroado régio, ou seja, a união entre o Estado e a Igreja. Outra característica é a forma de Estado, que era unitário, ou seja, quando não há autonomia das províncias. Traz também o voto censitário, que é aquele baseado na renda do eleitor, e traz a figura dos quatro poderes, o judiciário e o executivo, e traz um quarto poder, que é o poder moderador, que coloca o imperador como chefe supremo da nação, acima de todos os outros, e lhe confere um caráter sagrado e isento de qualquer responsabilidade. Assim, pelo dispositivo, o imperador tem poderes ilimitados para nomear senadores, convocar ou prorrogar, a Assembleia Geral, dissolver a Câmara dos Deputados e suspender os magistrados. Na sequência, tivemos a Constituição de 1891, governo provisório de Deodoro da Fonseca. Isso foi numa fase conhecida como a primeira fase da República Velha, ou República da Espada, que comporta os governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Foi a primeira adotada, elaborada no Brasil República, com a sua promulgação em 24 de fevereiro do mesmo ano. Entre suas características está a República Federativa dos Estados Unidos como um Estado laico, separado da Igreja, ou seja, o Estado se separou da Igreja. Nesse período também tivemos a extinção do poder moderador e entre as inovações eu posso citar aqui a criação do habeas corpus. A Constituição de 1891 determinou a votação como meio para eleger-se o presidente da República, seu vice e os representantes do parlamento. Tivemos aqui o fim do voto censitário, isto é, aquele baseado na renda do eleitor. Foi extinto e instaurou-se o voto universal para homens a partir de 21 anos. No entanto, ainda havia a exceção para o voto, como para as mulheres, analfabetos, mendigos, religiosos que faziam voto de obediência e militares de baixa renda. O voto aberto foi uma boa ideia, entretanto, a ideia que inicialmente era pregada para evitar fraudes, deu origem ao que ficou conhecido como o voto do cabresto, ou voto de cabresto. Para falarmos da Constituição de 1934, o governo de Vargas, precisamos voltar um pouco no tempo até a Revolução ou Golpe de 1930, que foi um movimento liderado por representantes de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, a Aliança Liberal, contra a oligarquia que comandava o Brasil à época, a política do café com leite, representada pelos estados de Minas Gerais e São Paulo. Esse movimento destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, eleito na eleição de 1930.
Com esses acontecimentos, chegou ao fim a República Velha e se instaurou no Brasil a Era Vargas, que começou pelo governo provisório. Resumidamente, pulando aqui alguns detalhes, como a Revolução Constitucionalista de 1932, em 1933 tivemos uma Assembleia Constituinte. Daí promulgou-se a Constituição de 1934, o governo constitucional, eleição indireta para presidente, onde se elege Getúlio Vargas. Temos também como característica muito marcante a Justiça Eleitoral, foi criada nessa época, junto com ela o voto obrigatório e secreto e o voto feminino, continuando proibido para os analfabetos. Como característica dessa Constituição, temos a instituição de diversos direitos trabalhistas, como o salário mínimo, o 13º, a jornada de 8 horas de trabalho, o descanso semanal, férias remuneradas e a licença maternidade. Passando para a próxima Constituição, temos a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1937, ou Constituição de 1937. Foi a quarta Constituição brasileira e a terceira de sua república, bem como a primeira Constituição republicana de caráter autoritário. Trata-se de uma Constituição que foi outorgada, ou seja, imposta pelo governante da época e elaborada sem a participação do povo. Uma das características marcantes dessa Constituição foi o fato de o poder judiciário ser acossado, perseguido, e o legislativo ter suas principais funções englobadas pelo executivo. Outro ponto marcante é que os partidos políticos foram dissolvidos, as eleições eliminadas. A pena de morte foi instituída e atos ditatoriais como a censura, expurgos e cultos à personalidade se tornaram recorrentes. Na prática, a Constituição, conhecida como Polaca, existia como mera confirmação do poder de Getúlio Vargas, sendo que seu texto, por ser desrespeitado com impunidade, era letra morta. A partir da década de 40, sobretudo com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, os ares da política brasileira mudaram. Aquele apoio que Vargas recebeu à política autoritária transformou-se em apoio para a implantação de uma política em termos mais democráticos e liberais. Todo o contexto internacional influenciava fortemente para que a opção pela saída democrática e liberal fosse tomada no país. Com a deposição de Vargas, um novo presidente foi eleito para o Brasil, Eurico Dutra, e ele foi eleito com 55 dos votos. Com a eleição presidencial foram realizadas eleições gerais, que determinaram novos senadores e deputados federais. E foram eleitos, formaram a Assembleia Constituinte, que elaborou e promulgou a Constituição de 1946. O fim da censura prévia, o fim da pena de morte, a harmonia entre os três poderes, as eleições diretas com mandatos de 5 anos, o direito à greve e à associação sindical, bem como o princípio da função social da propriedade, foram umas das características mais marcantes deste documento. O golpe militar de 1964 pôs fim ao regime democrático instituído no Brasil ao fim do Estado Novo. O Congresso coagido promulga a Constituição de 1967. Por 21 anos, os generais se sucederam na presidência da República.
Em 1965, Castelo Branco assinou o Ato Institucional número 2, que ampliou significativamente o poder do Executivo Federal, estabeleceu eleições indiretas para presidente da República e extinguiu todos os partidos políticos. Com essas medidas, tem início o estabelecimento do bipartidarismo, com a criação de duas agremiações políticas, a Arena e o MDB. Castelo Branco também promulgou o Ato Institucional 4, obrigando o Congresso a discutir e aprovar uma Constituição nova com características autoritárias, o que concedia praticamente poderes absolutos a ele. Com isso, o Congresso é fechado por quase um ano. E outro ponto que salta aos olhos deste momento foi a suspensão do habeas corpus para crimes políticos. A Constituição de 1988, a nossa atual Constituição, foi escrita com o processo de redemocratização do Brasil, que aconteceu após 1985, quando a chapa Tancredo Neves e José Sarney foi eleita para a presidência da República. Conhecido como Constituição Cidadã, foi fruto de um amplo debate democrático, o qual envolveu diversas organizações populares e o engajamento de milhões de brasileiros. Trouxe como grande avanço para o nosso país a defesa de inúmeros direitos sociais, pois traz em seu texto, por exemplo, que são direitos de todos e dever do Estado à saúde, à educação e o meio ambiente, garantindo-os mediante políticas sociais e econômicas. Novos direitos trabalhistas também foram incluídos em seu texto, como a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, o seguro-desemprego e as férias remuneradas. Outra inovação extremamente importante foi estender o direito ao voto aos analfabetos e aos jovens de 16 e 17 anos. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, uma breve, resumida análise sobre a história das constituições brasileiras. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!